Olá, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um dia de Direto com a Dri. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. E já tem gente entrando, ó, o pessoal tá entrando. Quem já conhece o Direto com a Dri, seja muito bem-vindo, retornando. Quem não conhece o Direto com a Dri e tá assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O Direto com a Dri são lives, né? São aulas que acontece aqui no Instagram. E a gente faz 2 vezes na semana, todas as terças e quintas, às 8 horas da noite. E ela serve para ajudar vocês a melhorar a alimentação através de alimentos naturais, alimentos bons e anti-inflamatórios, para melhorar os sintomas, muitas vezes relacionados com a inflamação que vocês podem ter. Então sejam todos muito bem-vindos. E eu gostaria muito de agradecer. Então, quem tá vendo ao vivo, seja bem-vindo. Para quem vai assistir depois na reprise, na gravação, também seja bem-vindo. Deixa os comentários, deixa tudo aí, que vai ser bem legal. E hoje a gente vai falar de um assunto. Antes de eu falar do assunto, é o seguinte: vocês sabem que eu tenho aqui meu computador, né? O meu computador é a minha colinha. Então eu quero, às vezes eu dou uma olhadinha aqui e eu dou uma olhadinha para ter certeza que tudo que a gente vai falar aqui vocês vão ter, né, o conteúdo, porque eu não quero perder nada. Então eu monto a aula aqui, qualquer coisinha às vezes eu dou uma olhadinha, tá? E como é que funciona o Direto com a Dri? A gente vai falar um pouquinho, normalmente eu falo durante uns 20 minutinhos, meia hora, e depois a gente vai responder as perguntas de vocês, tá? Então, se tem uma pergunta relacionada com o tema, vocês coloquem aí que no final da live eu já vou falar um pouquinho pra vocês de como a gente pode resolver as dúvidas que vocês têm, tá bom? Então, seja muito bem-vindo e vamos começar hoje. Bom, o assunto de hoje é um assunto que, na verdade, ele aflige muitas mulheres, principalmente, né? As mulheres. Na verdade, as mulheres, né? Porque o homem não tem TPM, porque não tem a menstruação. E acontece o quê? São sintomas e reações que o nosso corpo tem antes da gente menstruar. Normalmente de 5 a 10 dias antes da gente menstruar, a gente tem algumas sensações, alguns sintomas, tanto físicos como emocionais, tá? E o que acontece? Muitas vezes esses sintomas atrapalham a nossa vida, né? Eles deixam a gente realmente mal, né? Não só fisicamente, tem gente que fica mal, fica com muita cólica, não consegue sair da cama, né? Tem muito sangue, né? Então tem uma quantidade muito grande de fluxo, né? E tem muita gente, que eu era o caso, né? Eu já tô bem melhor, que movimenta aí o lado emocional de uma maneira muito intensa, né? E isso tá muito ligado ao quê? Ao desequilíbrio hormonal, ao desequilíbrio, muitas vezes, desses hormônios que aparecem nesse momento, né? Que a gente tá pra ovular, aliás, que a gente tá pra desovar, né? O que a gente não ovulou, que acontecem alguns desequilíbrios emocionais e hormonais que causam tudo isso. Então vamos lá, esses sintomas que a gente pode ter, né, na TPM. A gente pode ter fadiga, né, muitas vezes a gente se sente cansado, a gente fica com aquela sensação de que não vai dar conta de fazer nada, dá uma preguiça. Eu mesmo fico meio lenta, então eu demoro para falar. Tudo parece que movimenta mais devagar na minha mente, né? Outra coisa que a gente pode ter é acne. Então, muitas vezes, ó, nessa região aqui, principalmente, a gente tem muita acne, tá? Que são as acnes que tem a ver com os nossos desequilíbrios hormonais nesse momento, tá? Então, é uma coisa que isso pode acontecer. Muitas vezes alteração de humor. Tem gente que chora, tem gente que tem raiva, tem gente que tem irritação, tem gente que tem um monte de outros sintomas, tá? Isso é natural, tá? Durante o período pré-menstrual. Eu também tinha muita mudança de humor, a ponto de não conseguir nem falar com as pessoas no telefone. Eu realmente tinha uma sensação muito ruim. Sim, Cacá, o assunto hoje é TPM e o que a gente pode fazer para melhorar os sintomas da TPM, tá? E o mais legal dessa aula é que a gente vai falar um pouco sobre os 8 alimentos, mais ou menos, o que você pode comer para melhorar esses sintomas que a gente tem da TPM, tá? Então esse é o assunto de hoje. Outra coisa que a gente pode ter é inchaço no estômago, né? Inchaço na barriga aqui embaixo, principalmente no estômago. Então é uma sensação que a gente tem às vezes que a gente tá dilatada, né? Uma sensação de dor e de inchaço, né? E é diferente de uma dor de estômago ou uma dor intestinal, né? É uma dor de inchaço, porque a gente realmente ganha muita água quando está nesse período pré-menstrual, tá?
E outra coisa que a gente pode ter são cólicas, né? Cólicas bem fortes, né? Tem gente que, como eu falei, tem gente que tem que tomar muito remédio e às vezes fica deitada, não consegue nem se movimentar em função da cólica, tá? Então todos esses, pessoal, são sintomas que a gente tem, né? E acontecem normalmente de 5 a 10 dias antes da nossa menstruação, ok? Então, o que a gente pode fazer? A gente tem alguns alimentos que a gente pode se informar, né, e consumir, que podem aliviar esses sintomas durante, né, a menstruação, antes um pouco do período pré-menstrual e também depois, porque isso vai aliviar o quê? O nosso corpo de sentir essa quebra e esse desequilíbrio hormonal que tanto aflige a gente, por isso que a gente sente essas coisas, tá bom? Então, olha, frequentemente a gente tem esse inconveniente, né? E, na verdade, o que é a TPM? São sintomas cíclicos, né? Elas acontecem todo mês em função dessa troca de hormônios, né? Então a gente vem, a gente ovula, aí a gente não menstrua e a gente, já que não menstrua, a gente tem que liberar isso de alguma forma, né? E o sangue é essa forma. Então existe todo um processo aí, é um ciclo onde a gente vai sentir sempre os mesmos sintomas, dependendo de cada um, né? E sempre acontece antes da menstruação, né? Outra coisa que dá bastante com sintomas pré-menstruais, olha só, você tem dores abdominais, muitas vezes, ganho de peso, por quê? Porque a gente concentra água, a gente absorve mais água, então parece que a gente fica, na verdade não parece, a gente fica mais pesada, né? E esse ganho de peso vem exatamente nessa absorção de água que a gente tem de líquido nesse momento, tá? Uma coisa que muita gente pode sofrer é a falta é não dormir muito bem, tá? Então, às vezes, esse desconforto que a gente sente acaba fazendo com que a gente não durma muito bem. Então, a falta de um sono tranquilo também acontece, tá? Muitas vezes tem gente que tem ou constipação ou diarreia em função dessa TPM, né? Que realmente muda esse trato de gastrointestinal, né? Digestivo, que pode causar tanto a diarreia como uma constipação, tá? Ou a combinação dos dois. E muitas vezes a gente acaba intensificando problemas, gente. O que é isso? Se a gente tá mais ou menos e a gente tá passando por um momento difícil, quando a gente tá de TPM, a gente aumenta isso. Então é como se o pequenininho que fosse uma dor pequena, quando a gente tá passando por esse período pré-menstrual, exatamente pelo fato da gente estar desequilibrando os nossos hormônios, tudo que é pouquinho fica grande. Então a nossa raiva que é pouquinho, ela fica grande. A nossa ansiedade que é pouquinho, ela fica grande. A nossa dependência, às vezes, a gente fica deprimida, fica grande, né? Então assim, e isso é terrível, porque quem gosta de se sentir assim? Né? É realmente uma situação muito ruim, porque nem a gente gosta do que a gente está vivendo e nem as pessoas que estão em volta da gente gostam do que a gente da convivência. É muito difícil, né? Principalmente um companheiro, né? Porque o homem não sabe, e isso porque ele não tem esse tipo de desequilíbrio hormonal, então para eles é muito difícil entender tudo isso que a gente vive, né? Então hoje a gente vai entender exatamente quais são os alimentos que você vai poder comer, você vai poder consumir para que você não tenha tanto, né? E até conseguir, até combater mesmo esses sintomas e melhorar de vez aí com a TPM, tá? E uma coisa muito importante que normalmente a gente tem quando a gente tá de TPM é desejos por doces e carboidratos. Quem tem isso, levanta a mão aí. A gente fica alucinada para comer um doce, para comer uma massa e para comer coisas que são quentinhas e que normalmente elas engordam muito. Tem muito açúcar, tem muita farinha, né? E isso é muito natural. Por quê? Porque o organismo ele precisa muitas vezes se nutrir, né? Porque às vezes a gente fica um pouco com falta de nutriente, porque desgasta um pouco o organismo, e aí vem aquele desejo por doces que é muito comum, né? Desejo por comida. E muitas vezes, às vezes, também a gente tem dor de cabeça. Então, assim, é uma misturada de sintoma, uma misturada de coisas que a gente passa, e agora a gente vai aprender que tipo de alimento a gente pode consumir para melhorar esse tipo de sintomas que dá tensão pré-menstrual. Ó, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte: a gente tem que estar muito bem hidratado. Então a água ou qualquer outra coisa, tá? Anota aí que isso é importante. Qualquer outra coisa que seja líquida, né? Que não seja um suco que tem açúcar e tal, mas que seja uma água ou que seja um chá, ele é muito importante que você esteja hidratando o seu organismo, tá? E coisas que você deve retirar são, olha, açúcar, definitivamente, porque o açúcar ele libera aí um índice de açúcar no sangue muito alto e o nosso metabolismo ele trabalha muito rápido, aí a gente tem que ter a insulina trabalhando para poder baixar, então esses picos acabam
atrapalhando muito a gente. E o açúcar só traz mais ansiedade pra gente nesse momento, tá? Então, o açúcar é um dos pontos que a gente tem que tomar muito cuidado. Se você tem uma TPM muito forte, eu recomendo que você tire o açúcar pelo menos 10 dias antes, para você não ter esse problema aí, que realmente os sintomas aumentam muito, tá? Outra coisa importante é a cafeína, tá? Por quê? Porque a cafeína libera também o quê? A ansiedade. Quanto mais a gente toma cafeína, se você é uma pessoa que não metaboliza muito rápido a cafeína, você vai manter aquele elemento dentro do seu corpo. E você vai ficar mais ansiosa e vai ficar com menos sono, e isso pode atrapalhar muito o seu humor, tá? Então a cafeína, ela é um elemento que, se você adicionar nesse momento que você tá de TPM, ela pode atrapalhar demais o seu organismo, tá? Outra coisa importante é o álcool, né? Evitar o álcool, porque o álcool tem muito açúcar também, tá? Ele tem outras coisas boas, só que no momento da TPM, evitar o álcool também vai limitar o seu consumo de açúcar, que vai ajudar muito nessa liberação desses sintomas, tá bom? E agora, existem alguns alimentos, a gente vai falar sobre 8 alimentos, né, que vão ajudar você a combater essa tensão menstrual, que na verdade são um dos melhores alimentos para você melhorar esses sintomas. O primeiro alimento são os crucíferos, os vegetais crucíferos. Dri, o que é vegetal crucífero? Os vegetais crucíferos são da família da cebola, do alho, do brócolis, da couve-flor, tá? Todos esses são chamados legumes crucíferos, tá? E por que eles são tão bons? Porque eles promovem a quebra do estrogênio no fígado. E ele facilita o aumento dessa liberação do estrogênio nas fezes, na urina. Então, muitas vezes a gente tá com estrogênio muito alto e a gente precisa o quê? Liberar para poder equilibrar. E os crucíferos, né, eles ajudam a gente o quê? A retirar do nosso organismo de forma mais rápida. Então, super importante, gostoso pra caramba, né, todos esses alimentos, né, o brócolis, a couve-flor, a cebola, o alho. Então, assim, se beneficiem muito desses crucíferos durante a tensão pré-menstrual, né, antes da TPM, esses 10 dias antes, que vai te ajudar demais aí com os sintomas, tá? Porque que acontece? O fígado, ele funciona bem, né? E aí acontece o quê? Quando o fígado tá funcionando bem, que ele é importantíssimo, porque é ele que libera as toxinas, né? Ele que vai liberar todo esse estrogênio que tá acumulado dentro do seu organismo. Então, os crucíferos, eles fazem muito bem, porque eles fazem com que o fígado se trabalhe bastante para liberar esse estrogênio que tá aí acumulado exatamente por causa da menstruação, ok? Então, lembrem-se disso, tá bom? Como é que a gente pode fazer esses crucíferos? Eu faço de algumas formas aqui em casa. Tem um jeito que eu adoro e as crianças amam, de verdade, gente. É igual batata frita aqui em casa. Quando eu faço, eles estão lá assistindo televisão e vira snack mesmo. Eu pego eles, as florzinhas, né? Pego flores menores e coloco pra colocar na vapor. Então eu cozinho no vapor, não deixo cozinhar demais, porque fica horrível, fica aquela coisa mole, ruim. Então normalmente o que eu faço? Eu deixo ele ao ponto quase assim, meio al dente, né? Meio crocantezinho, mas não mais cozido. E aí eu tiro, aí eu coloco azeite, às vezes eu coloco páprica, né? Uma pimentinha, às vezes pouquinho, um sal, misturo e eles comem assim, meus 2 filhos, maravilhosamente bem. Então é uma coisa que vai muito bem aqui em casa, a gente come direto, tá? Então essa é uma forma de você fazer. Você pode fazer ele na salada, você pode colocar ele num arroz integral e fazer ele num arroz integral. Você pode colocar ele no macarrão sem glúten, misturar ele no macarrão com azeite e sal. Quer dizer, tem várias maneiras da gente comer o brócolis e a couve-flor, né? E também a cebola e o alho, que são ótimos para isso. Outra coisa importante, o ômega 3, as gorduras boas, pessoal, eles são imensamente importantes, porque eles ajudam, sabe o quê? A equilibrar o nosso humor. Então, se você sofre de mudança de humor repentina quando você tá de TPM, o ômega 3, as gorduras boas, são muito, muito, muito importantes para isso, tá? Elas não só melhoram o humor, mas elas também reduzem o desconforto. Elas reduzem o abdômen inchado, elas reduzem um pouco da dor, então elas equilibram um pouco o nosso organismo, isso é super importante. O que são os ômegas 3? Ó, a gente tá falando das castanhas, a gente tá falando do salmão, né? A gente tá falando
da sardinha, que é muito boa. Então, assim, tudo que tem o ômega 3 é muito bom e importante para nossa saúde, principalmente no momento da TPM, tá? Então, usem e abusem desses ômega 3. As castanhas, então, a gente vai falar daqui a pouco das nozes, mas as nozes também são fontes de ômega, né? E são super importantes também. E ajudam principalmente nesse equilíbrio do humor e também para desinchar, para tirar aquela sensação de inchaço que a gente fica durante a TPM. Outra coisa legal, que a gente não tem muito no Brasil, tem o morango, são as berries, né? Mas são um pouco caras no Brasil. Se você tem essa possibilidade de comprar mirtilo, a cereja, o morango, a amora, né? É super legal você comer, porque além de ser um ótimo antioxidante, ela vai ajudar muito também nessa mudança aí, nesse equilíbrio hormonal que a gente tá passando, tá? E ela tem também os bioflavonoides, né? E também tem muita vitamina C, que pode ajudar você aí a recuperar essa energia que você precisa, tá? Outra coisa que ela tem é fibra, então tem muita fibra e elas vão fazer o quê? Elas vão ajudar você a expelir esses hormônios que vocês têm aí, às vezes a gente tem muita quantidade para fora do organismo, porque tem fibra. Então eu recomendo muito que vocês também, se tiverem condição, se for um lugar onde vocês tenham essa possibilidade de comprar os berries, que vocês usem, que é bem legal, tá? E aí o que vocês podem fazer? Colocar no iogurte, né, no kefir. Vocês podem colocar na salada, que fica uma delícia. Eu gosto da fruta na salada. Vocês podem fazer um smoothie, uma vitamina, né? Na verdade, com leite de amêndoa fica uma delícia. Pode colocar numa granola, fica uma delícia também. Quer dizer, existem várias maneiras de vocês usarem aí os berries, tá? Outra coisa importante, vão colocando as dúvidas, tá, pessoal? Porque a gente tem bastante coisa pra falar aqui, depois vocês colocam as dúvidas que eu volto pra gente conseguir falar e chegar aí num denominador comum e ajudar vocês a responder todas as perguntas, tá? Outra coisa legal, que ajuda o quê? A gente a diminuir a ansiedade, tá? E estabilizar as mudanças de humor, é o hortelã. Hortelã, manjericão, orégano, alecrim, tomilho, todos esses da família do hortelã são super importantes, porque eles vão ajudar a gente o quê? A melhorar o nosso humor. Eles vão tonificar, né, o nosso organismo e eles vão diminuir a ansiedade. Muitas vezes a gente fica ansiosa, né? Aí o que a gente faz quando a gente fica ansiosa? A gente come chocolate, né? E qual chocolate que a gente compra? A Lacta, né? Nestlé. O Häagen-Dazs, que tá cheio de açúcar. Então, assim, isso não vai ajudar a gente a melhorar. Pelo contrário, né? A gente tem vontade, só que essa vontade, ela não vai ajudar a gente a melhorar os sintomas. Eu lembro quando, na época que eu era mais nova, enfim, enlouquecida, né? Tinha uma TPM danada, eu tinha vontade de comer leite condensado, juro. Eu abria leite condensado e comia com a colher. Só que, assim, logo depois eu ficava muito pior. Eu ficava mais ansiosa, mais cólica, ficava, enfim, não resolvia o meu problema. Então, vamos evitar lento, tá? Pra gente conseguir resolver essas mudanças de humor, tá bom? E o hortelã, o manjericão, tudo isso ele pode acalmar o nosso trato digestivo. Então ele vai melhorar a nossa digestão, ele vai acalmar todo o nosso trato digestivo. Então hortelã, manjericão, tomilho, orégano, tudo isso é muito bom. Então coloquem na alimentação de vocês e usem e abusem antes aí durante a TPM, tá? Agora eu vou falar uma coisa que é super importante, que são os carboidratos. E por que os carboidratos, eles são tão difíceis da gente tirar da nossa alimentação quando a gente tá de TPM? Eu normalmente não tenho vontade de comer muito doce. Eu tenho mais vontade de comer massa, de carboidrato, na verdade, que tem açúcar, né? Então vamos lá. O que é o açúcar? O açúcar, ele tem vários nomes, né? Só que ele pode estar presente como sucralose, como lactose, como, enfim, vários tipos de açúcar, né? E às vezes a gente acha que o açúcar só é o brigadeiro, só é o bolo de chocolate. Só que assim, galera, pão francês tem açúcar, macarrão tem açúcar, um bolo super caseiro tem açúcar. Então assim, quando eu falo em evitar os carboidratos, os carboidratos têm muito açúcar, por isso que a gente tem que evitar. E não é só o doce, tá? E aí o que você fala? Adri, tá bom, vou evitar o açúcar e eu vou ficar mais nervosa ainda e vai piorar tudo. Então, gente, parece que vai acontecer isso, mas no final não vai acontecer isso. A tendência é você se estabilizar e você ter menos e menos vontade de comer. É aquela coisa, quanto mais você tiver vontade, mais você vai comer e pior vai ficar, porque mais vontade você vai ter, tá? E não tem nada a ver com eu não tenho força de vontade, né? Muitas alunas minhas do curso do Comida que Transforma falam assim, mas eu não consigo, eu não tenho força de vontade. Tipo, não é isso, gente.
o carboidrato refinado, o açúcar, são vilões da nossa vida e eles são o quê? É um fator estrutural, é funcional. Então não é que vocês não conseguem porque vocês não têm força de vontade. A gente vicia nesse negócio. Né? Foi feito um estudo de açúcar, onde colocaram 2 ratinhos, cada um no seu labirintinho, e em um labirinto tinha o açúcar, no outro tinha cocaína. E eles continuaram indo, tipo, super viciados, e depois foi dada a opção se eles iam pro que tinha cocaína e o que tinha açúcar. E a maioria dos ratos foram pro açúcar. Quer dizer, é extremamente viciante, tá? Não quer dizer só que vocês não têm força de vontade. É realmente uma coisa que foge um pouquinho dessa força de vontade. Então, a minha recomendação para vocês aqui é, quanto menos vocês comerem, menos vocês vão sentir falta. E menos vocês vão estar desnutridos, porque a gente fica desnutrido. E essa falta de nutrição, porque a gente está comendo açúcares que são totalmente ruins, inflamatórios, a gente vai ter mais vontade. E como a gente está totalmente desequilibrado emocionalmente, em função do desequilíbrio hormonal, a gente vai ter problema o quê? De querer comer sempre mais e vai ficar pior. Então, o que a gente faz? Tá bom, Dri, entendi. Entendi que os carboidratos não são legais, que eu deveria evitar os carboidratos. O que eu como no lugar? Vamos lá. Existe uma coisa que chama carboidrato composto, né? Os complexos, os compostos, né? Que são o quê? Carboidratos, os complexos, que você vai consumir e ele vai devagar sendo digerido e sendo absorvido pelo seu organismo. Ele não vai cair na sua corrente sanguínea que nem açúcar, né? E vai levar o seu pico de açúcar no sangue lá em cima. Ele vai devagarinho, ele vai entrando no seu organismo e você vai digerindo. Quais são eles? Oi, Lu, tudo bem, querida? Tá todo mundo chegando aí, tem tanta gente legal. Muito obrigada aí, viu, vocês aqui, tô muito feliz. Então, pessoal, o que acontece? Alguns os carboidratos, por exemplo, abóbora é um carboidrato. Ah, mas é um legume, um vegetal. Sim, mas ele é carboidrato, tá? Só que é um carboidrato complexo, né? É um carboidrato que vai entrar e ele vai o quê? Ele vai ser digerido de uma forma lenta, tá? A batata doce também, o inhame também. Então, gente, usem e abusem quando vocês estiverem na TPM, né, com a tensão menstrual, desse tipo de alimento. Tá? E aí eu vou te falar mais ainda, de repente não é a questão da TPM que você está enfrentando, é uma pós-menopausa, uma pré-menopausa. Você também está tendo todos esses grandes sintomas aí de desequilíbrio hormonal. Então isso vale também para quem está na menopausa, na pré-menopausa, tá? Porque é realmente esse desnível de hormônios que causa tudo isso. Então, comam carboidratos, não é para não comer, mas saibam escolher os carboidratos, né? Vou repetir quais são. Abóbora, batata doce, inhame, né? E são super importantes e super legais para vocês comerem, ok? Além de ser super anti-inflamatórios, né? Como é que você pode usar isso? Tem tanta gente deixa de usar. Você pode fazer ele grelhado no forno. Então você corta ele que nem melão, por exemplo, a abóbora, a cabotiá, eu adoro. Aí eu corto ela que nem se fosse tirinhas de melão, não muito grossas, né, mas fininha, assim, de 1 centímetro. Aí você espalha numa forma, coloca óleo de coco ou ghee, coloca um sal, coloca um tomilho, coloca todas essas ervinhas que eu falei, o tomilho, pode pôr o alecrim, coloca orégano, mistura tudo, bota um pouquinho de sal, põe no forno. Gente, fica uma delícia. E aí vocês podem pegar um ovo, podem pegar uma carne, enfim, o brócolis junto, e aí tá uma alimentação super gostosa. Tá? Então saibam fazer, porque às vezes a gente fica fazendo aquele negócio refogado, cansa, enche o saco e não, às vezes cansa o sabor, né, de um alimento feito de uma maneira só. Então tem várias maneiras que você pode fazer. Você pode fazer tipo aquela outra, né, que é de pescoço, que é abóbora de pescoço, ela é compridinha assim e tem a cabecinha assim, né, então ela fica uma compridinha e tem a cabecinha. Naquela cabecinha você pode cortar no meio e fazer ela tipo assada e colocar ela grelhadinha também, tira como é que chama aquilo? A semente, né? Aí você pode colocar um salzinho, um azeite de coco, um óleo de coco, colocar pra assar e depois você pode colocar carne moída com queijo curado em cima. Quer dizer, tem jeito, gente. É só a gente saber aprender a usar esses alimentos que principalmente durante a TPM vai te ajudar demais, ok? O outro que eu tava falando são as nozes. E as nozes têm um mineral que chama manganês, que é muito bom para esse momento da TPM que a gente está passando, tá? E algumas pesquisas mostram que o manganês, olha só, quando ele é consumido em combinação com outros minerais, como o magnésio ou o cálcio, eles podem diminuir o quê? Os sintomas da TPM.
Então, olha só que legal. Então, se você tiver o cálcio, né, e o magnésio, junto com o manganês, ele pode diminuir os sintomas da TPM, tá? E as nozes têm muito essa fonte vegetal, tá? De magnésio, e é um relaxante muscular. Então, olha só, a gente às vezes fica tenso, né? Fica todo dolorido. Então, ela serve também como um relaxante muscular, que é super legal aí pra nossa saúde, né? E lógico, como eu falei, ela também é fonte de ômega 3, então tá dentro lá daquelas gorduras boas que a gente deve comer, ok? Como é que a gente pode usar as nozes? De várias maneiras. Desde ela pura, você pode colocar, tem um jeito super gostoso de fazer. Pega uma frigideira, coloca ela lá, coloca um pouquinho de azeite de óleo de coco ou ghee, né? Porque ela vai ser aquecida, então a gente precisa dessas gorduras que seguram uma temperatura mais alta. Coloca a amêndoa ali, né? Amêndoa crua, tá? Crua e não, sem ser torrada, né? E sem sal. Aí você põe um pouquinho de sal, pode pôr um pouquinho de pimenta. E aí você vai, ó, na temperatura bem alta, você vai deixar ela dar uma toadinha. Ela vai ficar escurinha e ela vai ficar bem crocante. Isso, gente, pra quando a gente tá com uma fominha, que a gente não sabe o que a gente vai comer, isso é maravilhoso, porque sacia, dá aquela sensação de petisquinho e é perfeito pra uma TPM, tá? Outro jeito que você pode fazer, faz um leite de amêndoa, que é maravilhoso. Coloca farinha de amêndoa, de repente faz uma panqueca de farinha de amêndoa, que é muito gostosa. Como é que você faz? Pega a farinha de amêndoa, 2 colheres de farinha de amêndoa, põe um ovo, um pouquinho de leite de amêndoa, ou você pode colocar um pouquinho de água, dá uma misturada, faz uma panquequinha, coloca um brócolis dentro, dá uma enrolada, tá pronto a sua alimentação, tá pronto aí a sua refeição do dia, tá? Então, existe maneiras da gente poder se ajudar, tá? Então, a amêndoa, ela é super legal. Outra coisa importante, que é muito rica em vitamina B e a vitamina D, tá? E ajuda na retenção da água, tá? E aumento do fluxo de oxigênio, pra gente ter sensações melhores, é o fígado, tá? Então, eu lembro muitas vezes, assim, eu quando era pequena, eu comia fígado uma vez por semana. Minha mãe fazia e eu amava. Então, tem muita gente que não gosta do fígado, mas eu recomendo super o fígado, principalmente porque ele é fonte de vitamina B6. Né? E contém muito ferro, né? Que na verdade é o mais biodisponível de ferro, né? O alimento que tem mais ferro biodisponível pra gente. Então o fígado é super interessante. Como é que normalmente eu faço? Comprem fresco, né? E o pedaço dele fininho. Eu sempre compro, quando eu compro bem fresquinho, tipo, não compro fígado que fica aquela cara meio esquisita, então assim, comprem de lugar que tenha procedência. E aí você pode fazer ele com sal, uma cebola, acebolado, bem temperadinho, fica uma delícia. E vai ajudar muito vocês nesse processo aí da tensão pré-menstrual, tá bom? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Outra coisa importante, outra coisa que fica legal é patê, né? Patê de fígado. Muita gente come, né? Principalmente fora do Brasil. De repente você pode fazer um patê com kefir, né? Bate o kefir com um patezinho, bota um temperinho, também já fica bem gostoso. O fígado pode ser bem gostoso em relação a isso. Então, agora que eu falei um pouco sobre os alimentos, eu vou falar rapidamente, tá, pessoal, sobre algumas dicas adicionais de estilo de vida. Por que eu tô falando isso? Não adianta a gente comer tudo isso que eu falei, todos esses alimentos que eu falei, e sair estressada na rua. E ficar brigando com o primeiro cara que fecha a gente no carro e buzina e a gente fica nervosa. Não adianta a gente comer tudo que eu falei se a gente vai conversar com a vizinha, ou com a irmã, ou com a avó, ou com a família e se estressa, tá? Não adianta se a gente comer tudo isso aqui e a gente chegar em casa e não ter paciência na hora de resolver alguns problemas que a gente tem do dia a dia, com o filho, com o marido. Não adianta, gente. A gente tem que se reequilibrar. A gente tem que ter o quê? A nossa mente também tem que estar saudável. Porque pensa, a alimentação pode melhorar com esses sintomas da TPM para você. Só que se você não estiver bem emocionalmente, os hormônios estão totalmente desestruturados. Que tem muito a ver o quê? Com a mudança de humor. Se a gente não se ajudar a melhorar nossa mente, para clarear, para acalmar, é como se fosse assim, tem um monte de jogador aqui querendo jogar a seu favor, só que você não está ajudando esses jogadores a fazer o trabalho. Né? Não adianta, a gente tem que ajudar o nosso corpo a se recuperar. E a melhor maneira de ajudar o nosso corpo a se recuperar é estar equilibrada também emocionalmente. Então é super importante isso, ok? Então o que a gente pode fazer? Olha, uma coisa super importante é água, gente, muito bom. Porque a gente tá com líquido ali, a gente retém muito líquido, mas quando a gente toma água, a gente consegue fazer o quê? Que o nosso fluxo
o nosso corpo ele se movimente. Então a hidratação é super importante nessa fase, tá? E se a pessoa tende a não beber água, o corpo vai reter mais água ainda para sobreviver. Como ele está passando por um processo de retenção de água muito forte, se você não tomar água, ele vai precisar reter mais e você vai ficar mais inchada e você vai ficar com mais sintomas. Então o ideal aqui é que você tome bastante água para conseguir equilibrar esses hormônios, tá? E aí pode ser chá, pode ser elixir, pode ser o que você quiser, desde que seja uma água e não esteja relacionado com açúcar, né? Então nada de refrigerante desses sucos aí que é pura açúcar, tá? Como eu já falei, evitar o açúcar, evitar o álcool, a cafeína e olha, outra coisa importante, a ingestão excessiva de sal. Aí você vai dizer, Dri, então eu tenho que tirar o sal da minha comida? Não, uma coisa pra vocês, um segredinho, tá? O sal que é ruim pra sua saúde, que é o sódio, que faz mal todos os dias aí, que quando fala, precisa diminuir o sal, precisa diminuir o sódio. Não é o sal que você coloca na sua comida quando você faz a comida em casa. A quantidade de sal que a gente usa na nossa alimentação, quando a gente faz a comida em casa, é um sal que não vai resolver, não vai atrapalhar a nossa vida. Qual que é o problema do sal? Que muitas vezes a gente ouve médicos, nutricionistas falando o quê? De sal, tira o sal. Se você tá, com pressão alta, tira o sal. Não é o sal da comida, do arroz que você tá fazendo, nem o sal que você coloca na carne. É o sódio dos alimentos industrializados, gente. É o sódio que tem na bolacha, é o sódio que tem na pizza lá da congelada, é o sódio que tem em todos os alimentos de caixinha no supermercado. Esse sódio você tem que tirar, tá? Esse sódio vai fazer muita diferença na sua vida. Então eu digo assim, se você excluir os alimentos processados e passar a comer a sua comida na sua casa com o sal que você está acostumado a colocar, você não vai ter problema. O problema está no sódio que é acrescentado em demasia dos alimentos processados, tá? Não só nos salgados, mas nos doces também. Você pode ver que tem quantidade de sódio em bolacha recheada, tem quantidade de sódio em vários alimentos, em pão, né? Por quê? Porque esses alimentos precisam de conservantes e o sódio ajuda muito a conservar os alimentos, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com o sódio, mas com o sódio lá, dos alimentos processados, não que a gente tem na nossa casa, tá? Então, no caso da TPM, quanto menos, então, a gente precisar comer os alimentos que a gente está processando, pior, né? Aquele hambúrguer, eu já tô menstruada. Gente, então, eu sei que é difícil, mas eu digo pra vocês uma coisa, quanto mais vocês praticarem isso, menos vocês vão ter a vontade disso, tá? Isso é muito, muito sério. E aí, o que eu falo? O que acontece? Olha, tem uma pesquisa que apoia a prevenção que diz o seguinte, olha, o álcool, a ingestão de álcool, ela pode até melhorar alguns sintomas do organismo, tá? Mas o açúcar e a cafeína e o sal excessivo também colocam mais estresse aonde? No fígado. Lembra do fígado? O fígado é responsável por desintoxicar, tirar tudo que não é bom, levar embora, junto com o intestino. Então, voltei. Quando o fígado não está trabalhando no seu melhor, também ele não consegue o quê? Eliminar essas toxinas. Então, a gente deixa o quê? O nosso fígado estressado. E isso pode piorar ainda os sintomas da TPM. Ok? Então, assim, cuidado com o café, tá? Principalmente quando vocês estiverem de TPM, na época da TPM, porque ela pode piorar. E aí, o que eu recomendo vocês fazerem? Substituam o café por chás. Tá? Principalmente esses chás que eu falei que ajudam muito a desintoxicar, a liberar, tá, o nosso organismo. Então, hortelã, o chá de manjericão, gente, é uma delícia. Então, assim, se beneficiem desses chás que são super importantes, tá bom? Outra coisa, olha, inclua as gorduras de boa qualidade. Dri, gordura engorda. Então, vamos esquecer que gordura engorda. A gordura que vai te fazer mal são as gorduras de ômega, onde a gente tem um aumento muito grande de ômega 6. E quais são essas gorduras, principalmente? A margarina, os óleos vegetais. Então, assim, isso você tem que abolir da sua alimentação. Mas os alimentos de gordura boa, que é o quê? O abacate, os alimentos que são ricos em ômega 3, então as castanhas, né? Os óleos, né? O óleo de abacate, mesmo o ghee, o óleo de coco, todos eles são ricos em gorduras boas. Então, assim, se apoderem dessas gorduras, porque eu até brinco, né? Eu falo, é pena que essas gorduras também são chamadas de gorduras, que a gente acha que gordura engorda. Mas o benefício dessas gorduras boas são imensamente melhores do que vocês imaginam. Eles ajudam o quê? A gente a ficar mais nutrido, a gente a absorver mais os nutrientes. Elas ajudam também o quê? Elas mesmo,
elas são o fator de quebra de energia, então elas queimam a energia do próprio corpo. Então, na verdade, pensa bem, você está comendo uma gordura boa e você vai se beneficiar de você queimar a gordura através delas. Então, assim, são fontes de energia. Então, tem muita coisa boa, não é porque é gordura que vai te engordar, muito pelo contrário, tá? O que vai te engordar são esses alimentos vazios, ricos em carboidratos vazios que você encontra por aí. Então, eu falei das nozes, dos peixes, do ghee, a gente já falou tudo isso, né? Outra coisa importante é o quê? Aí já falei, né? Os carboidratos, tomar cuidado. Então, a abóbora é super legal. A gente tem aí uma abundância de abóbora no Brasil. Tem vários tipos de abóbora. Então, assim, se beneficiem muito da abóbora. Principalmente quando vocês estão de TPM, tá? E outra coisa legal são as folhas verdes. Então, além dos crucíferos, as folhas verdes, elas são muito importantes, que são muito ricas em sais minerais, tá? E em vitaminas. E vão ajudar você também a equilibrar e a poder tirar esse excesso de hormônio que fica no nosso organismo e pode ajudar muito a gente a melhorar. Então, as folhas verdes, tipo chicória, espinafre, rúcula, todas essas folhas verdes também são bem importantes pra gente melhorar, tá? E uma outra coisa é o seguinte, a gente sempre fala, né? Ai, mas quando eu tô menstruada, me dá uma vontade de comer uma coisa meio cozy, né? Uma coisa confortável, né? O comfort food, né? A comida confortável, que conforta a gente. Não tem problema nenhum a gente comer, a gente fazer isso. Só que a gente tem que o quê, gente? Que é mais importante que tudo. A gente tem que escolher os alimentos que vão participar dessa nossa preparação, né? Então, assim, dá pra gente comer bem, dá pra gente ter prazer, dá pra gente gostar, só que a gente tem que saber quais elementos que a gente vai inserir ali, tá? Pra não fazer mal pra gente. Então, o que a gente pode fazer? Olha, principalmente, o que é benéfico e pode te ajudar? O cacau e as frutas, olha que gostoso. Então, você pode pegar, uma coisa que eu costumo fazer bastante, assim, eu compro cacau 100%, né? Barra de cacau 100% ou 98% que às vezes tem. Aí vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão quebrar essa barra e vão colocar no fogo em banho-maria, tá? E ela vai ficar líquida, né? Ela vai esquentar. Não é pra ferver, tá? Você coloca uma panela, coloca ela em cima e você vai o quê? Você vai deixar o chocolate líquido. Aí o que você pode fazer? Você pode colocar frutas lá em cima, lá dentro. Morango, principalmente aquelas frutas, né? As frutas vermelhas, que são bem legais. Coloca lá, aí você vai pegar o quê? Você vai pegar uma forma, vai pegar essa mistura, põe um pouquinho de stevia, claro, se você quiser adoçar um pouquinho. E aí, ó, põe um pouquinho de flor de sal, né? Pra dar um agridocezinho pra quem gosta. Joga na forma e coloca onde? Deixa quietinho, o que vai acontecer? Ele vai ficar sólido de novo, você pode até colocar na geladeira. E aí, quando tiver sólido de novo, você vai quebrar, você pode colocar amêndoas, pode colocar nozes junto. Aí você vai quebrar e, cara, vai ser um chocolate maravilhoso que você vai ter. Cheio de vitaminas, com os antioxidantes dos berries, com os ômega 3, né, das castanhas que você pode colocar, enfim, e com cacau 100%, que é super bom e é confortante. Então, assim, tá de novo, gente, pra gente resolver esse problema de uma forma saudável, só a gente precisa saber escolher os ingredientes, que é o mais importante, tá? Então, olha só, já falei, nossa senhora, já falei bastante, 38 minutos, vamos lá. Então, isso é que eu queria dizer pra vocês, que existe solução, mas a gente tem que ter o quê? Protagonismo. Eu brinco com as minhas alunas, né, do curso do nosso programa de alimentação. Quem tá aí? Fala nisso, ó. Quem for aluna aí, turma 11, coloca aí, protagonista turma 11 que eu quero saber. Quem for novo aí, coloca hashtag novo. Quem for de outras turmas, coloca hashtag outras turmas. Eu quero saber muito aí quem que tá aqui e quem que vocês estão aprontando aí, porque eu gosto sempre de conhecer as pessoas que chegam. Mas o ponto é, a gente tem que ser protagonista da nossa vida. Por isso que eu brinco que quem entra no curso, quem entra pra comunidade, vocês também são todas protagonistas. Porque se vocês estão aqui para querer escutar, entender o que a gente pode fazer para melhorar o nosso organismo de forma saudável, já é um passo muito grande que vocês estão dando na vida de vocês, tá? Então, assim, dá pra fazer. Olha lá, ó, a Georgina tá lá, ó, protagonista turma 11, muito bem, lição de casa, hein, Georgina? A gente tem um monte de lição de casa já que a gente tá fazendo aí na aula que a gente teve ontem. Olha lá, novo, hashtag novo, a Elga chegando, muito legal, muito legal. Olha lá, a Cleide, oi, também tá chegando aí, tá falando oi. A Cleide eu não sei se é nova, se é a primeira vez que tá na live, mas seja muito bem-vinda. E a gente consegue sim mudar a nossa vida quando a gente resolve fazer isso. Ah, Adri, mas eu vou esperar porque isso é difícil, porque aquilo é difícil. Porque... Gente, então,
Se vocês não tomarem consciência de que tudo depende de vocês e o impossível pode acontecer, vocês não vão sair do lugar, tá? Não tem fórmula mágica. Tem o quê? A gente querer e a gente procurar saber. Porque muitas vezes... Ah, Cleide é nova. Seja bem-vinda, viu, Cleide? Espero você aqui. Você é protagonista da turma 11. Parabéns, Selma. Vários protagonistas aí da turma. Perfeito. Então, olha só. Minha dica é a seguinte, só de vocês estarem aqui, vocês já estão dando o primeiro passo. Mas eu não quero ninguém saindo daqui e falar, a Adri falou uma coisa tão legal sobre a TPM, mas, putz, aí fica o mês que vem, fica de novo mal. No outro mês fica de novo mal. Gente, bota a prática. Pega lá esses ingredientes que eu falei e aplica na vida de vocês. Porque quando a gente aplica, a gente vê resultado, tá? É muito importante isso. Então agora, ó, eu quero ver quem é que tem essas coisas. Futura protagonista, muito bem, Cacá, se Deus quiser, né? Já já você tá com a gente aí, futura protagonista. Você já é uma protagonista, né? Você só não tá dentro da turma, mas você já é uma protagonista aí da vida. Então, gente, vamos ver se vocês têm as dúvidas. Eu vou olhar aqui, se vocês têm dúvidas sobre o assunto, se vocês querem saber alguma coisa que eu não falei, tá? Mas pelo jeito vocês estão tão quietinhas hoje que eu tô achando que... Quietinhas e quietinhos, né? Que eu tô achando que dúvidas não tem tanta. Todo mundo bem? É isso? Ninguém tem TPM aqui? Só eu, meu Deus do céu. Ai, ai. É, acho que não, né, galera? Alguma outra dúvida, então, que vocês queiram conversar? A gente ainda tem aí, ó, 20 minutos mais ou menos, mas de repente a gente acaba até um pouquinho antes, se não tivermos dúvidas por aí, tá? Acho que não. Então, pessoal, olha só. É isso. Semana que vem a gente vai falar sobre um outro assunto, tá? Foi legal porque, assim, eu quis juntar esse assunto que tem a ver com equilíbrio hormonal e que tem a ver também com a gente falou a semana passada sobre a fadiga, sobre o desequilíbrio hormonal. Eu quis falar também agora sobre a TPM, que tem muito a ver com o desequilíbrio hormonal, tá bom? E aí é o seguinte, olha, a Égua tá falando o seguinte, muita fome na TPM. Claro, por que a gente tem muita fome? Porque a gente desprende muita energia. Imagina o nosso corpo liberando sangue, né? Que é isso que acontece. Para fazer toda a reconstituição do nosso organismo para começar um novo ciclo. Então é muito real essa sua fome. Então o que você pode fazer? Não precisa passar fome, mas você vai agora escolher os alimentos que você pode se alimentar e que não vão te fazer mal, pelo contrário, só vão te fazer bem. Então, o que eu recomendo pra você, Elga? Que você coloque esses alimentos que a gente falou dentro da sua alimentação, nessa TPM, porque isso vai te ajudar muito, não só a você não ter essa ânsia por comer, né, porque ela vai te saciar, porque ela vai te nutrir. Muitas vezes essa fome pode ser muitas vezes falta de nutrição, tá? E você vai estabilizar os seus hormônios, isso pode ajudar muito você, tá bom? Que mais? Alguém tem mais alguma dúvida? Tá tudo certinho? Podemos terminar esta live de hoje? Acho que sim, né? Então tá, pessoal. Então é isso por hoje. Sejam muito bem-vindos. Espero que tenham gostado. Se tiver qualquer uma dúvida que vocês esqueceram de perguntar, pode ir no meu Instagram. Deixa um recado pra mim no privado, que eu sempre respondo. Quem tá aqui sabe que eu sempre respondo. Ajudo quem tem problema específico. E a gente tá junto aqui para resolver. Ó, a Cleide tá falando que ela tá na menopausa. Então, Cleide, todos esses aspectos emocionais que a gente falou e de dores também, muitas vezes esse calorão que às vezes a gente sente, né, no caso da menopausa, eles estão ligados também ao desequilíbrio hormonal, tá? Então, eu recomendo que você também consuma os mesmos alimentos que eu citei aqui, que podem te ajudar muito, principalmente todos o ômega 3, né, a abóbora, que são os carboidratos. Tirar o açúcar, tirar a cafeína já vai ajudar demais você nesse momento aí da menopausa, tá? Vai ajudar muito. Ok? Então, um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu adorei, como sempre. Eu tô aqui pra vocês sempre que vocês precisarem. E a gente vai estar de volta aqui, então, na próxima quinta-feira com outro assunto, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Uma ótima semana. E a gente se vê já. Na quinta-feira a gente tá aí, tá bom? Beijo, queridas. Tchau, tchau.